Fala galera, hoje a troca de ideias é sobre recuperação anestésica em cães e gatos. Bora? Meu nome é Viviane Horta, eu sou médica veterinária, anestesista e resolvi trazer esse assunto, gente, porque a fase de recuperação anestésica é uma fase muito importante, né, dentro do nosso planejamento e muitas vezes nós não damos a ela o valor que ela deve ter. Então, eu ainda sou volante, né? Mas hoje eu rodo menos. E eu sei, faz parte da rotina dos colegas, né? Às vezes a gente não está com tempo de recuperar o paciente com calma. Às vezes a gente tem outro procedimento daqui a meia hora em uma outra clínica que fica do outro lado da cidade e a gente tem que sair. E muitas vezes a gente deixa o paciente numa condição que não é adequada com os colegas da internação. Bom, por que eu digo que a fase de recuperação anestésica é tão importante? Porque de 47% a 60% da mortalidade relacionada aos procedimentos anestésicos acontece no pós-operatório. E acontece dentro das 3 primeiras horas de pós-operatório. Então, a gente tem que estar muito atento e a literatura diz que os cuidados e atenção ao nosso paciente devem continuar até que nosso paciente esteja alerta, normotérmico e que não esteja deambulando. E aí, os colegas que estão assistindo, os anestesistas, puxem na memória que vocês vão ver que muitas vezes vocês liberaram o paciente sem que ele estivesse nessas condições, tá? Então vamos lá. Vivi, como é que você recupera o seu paciente, né? E eu faço da forma como uma literatura hoje, né? Eu recupero meus pacientes sem nenhuma pressa. Então eu faço da forma muito próxima do que a literatura recomenda. Bom, eu com o meu paciente dentro do centro cirúrgico, na mesa, eu deixo ele entubado e fico aguardando. Conforme o paciente vai despertando, e aí eu vou vendo que o momento da extubação está chegando, quando eu vejo que está quase na hora, o que eu faço? A primeira coisa que eu tiro é o eletro, por conta das garras, embora hoje as nossas garras sejam bastante atraumáticas. Então, tiro o eletro, extubo o meu paciente e deixo ele em cima da mesa, ainda com o monitor de pressão, né, com a abraçadeira e com o oxímetro. E aí, se tiver na língua, eu acabo movendo o oxímetro para outro lugar. Quando o meu paciente está totalmente alerta, acordado, com o pescoço, com a cabeça em pé, aí sim eu tiro os outros monitores. Obviamente que ele estando com os parâmetros fisiológicos normais, beleza? Então é dessa forma. Eu libero meu paciente para internação quando ele está de cabeça em pé, com os parâmetros fisiológicos e ritmo cardíaco, né, de forma geral, totalmente estáveis. Ah, Vi, você libera ele sempre normotérmico? Não, mas eu hoje, as hipotermias que eu tinha antigamente, eu não tenho mais. Então, hoje eu uso aquele soprador de ar e aquilo, sem dúvida nenhuma, melhora a vida de todos os anestesistas, né? Então, eu não tenho mais hipotermia de 34, de 35. Meus pacientes saem com 36, 36,1. E aí eu peço para que na internação eles continuem o aquecimento para que a gente libere esse paciente para o proprietário, como a literatura recomenda. Alerta, normotérmico e não esteja deambulando, ou seja, em pé. Tá bom? Bom, o tempo ideal dessa recuperação, né, segundo a literatura, é entre 10 e 30 minutos. Só que aí, dependendo do procedimento, dependendo da condição física desse paciente, dependendo do que a gente fez de fármaco durante o procedimento, se foi anestesia inalatória ou infusão, dependendo do que foi usado, ou eu fiz infusão de analgésico muito prolongada, dependendo do analgésico, pode ser que esse tempo de recuperação seja maior. E até aí, tudo bem. Uma outra coisa importante são as complicações que a gente tem durante a recuperação anestésica. A gente pode ter várias. E aí vou chamar a atenção de vocês para a hipotermia, para os casos de hipóxia,
para os delírios de emergência, né, para as excitações, para as disforias. Então, o anestesista, ele deve estar atento, muito atento à ocorrência dessas complicações. Eu já tive outras complicações, eu já tive bradiarritmias no pós-operatório, que eu tive que tratar. Eu tive pacientes que eu deixei para fazer o antibiótico no fim do procedimento. E graças a Deus eu ainda estava com ele monitorado, porque esse paciente teve uma reação ao antibiótico, uma vasodilatação absurda, uma hipotensão. Eu tive que reentubar esse paciente. Então, se ele não tivesse monitorado, possivelmente eu teria perdido esse paciente. Então, outras complicações, outros acontecimentos podem vir e o anestesista tem que estar atento e tratar adequadamente cada uma dessas coisas. Uma coisa importante ainda, pensando ainda na fase de recuperação. Eu não sei se vocês têm hábito, mas eu sempre pingo colírio anestésico nos meus pacientes. Então, no pós-operatório, a gente deve continuar com essa atenção. Então, antes de eu tirar esse paciente do centro cirúrgico e colocá-lo na internação, pela última vez, eu pingo o colírio. Se vocês tiverem pomada oftálmica, também serve, não tem nenhum problema. Estejam atentos ao piso do lugar onde vocês vão deixar esse paciente na internação, para que eles não patinem e acabem se machucando. E um outro ponto que os colegas, às vezes, os clínicos, Vivi, ele já está acordado, eu posso tirar o acesso? Deixa eu tirar o acesso. Eu só gosto de tirar o acesso quando eu estou liberando o paciente para o proprietário. Porque é um momento, lembra lá que eu falei, a possibilidade de complicações e a taxa de mortalidade, né, desses pacientes, principalmente nas 3 primeiras horas. Então, eu sempre peço para o colega só tirar o acesso na hora que realmente estiver liberando o paciente da internação para o proprietário. Beleza? Acho que eu já falei um monte de coisa sobre recuperação anestésica. Espero que vocês tenham gostado, tenham se identificado aí com a nossa rotina de anestesia. Para a gente fechar, uma última coisa, assim, que eu tinha o hábito de fazer e hoje não faço mais, e vou chamar a atenção de vocês também para isso. Quando eu era residente, quando terminava o procedimento anestésico, ainda dentro do centro cirúrgico, eu assoprava no ouvido dos pacientes, eu assoviava no ouvido dos pacientes, com o objetivo de tentar acordar eles mais rápido, estubar esse paciente mais rápido. Eu não sei, talvez a gente tenha pressa, né, para dizer que o nosso paciente acordou rápido. E uma vez, dentro do centro cirúrgico, um estagiário, um menino, um garoto, falou assim pra mim: nossa, Vivi, você vai soprar no ouvido dele? Pô, deve ser horrível, você ia gostar de acordar com alguém assoviando no seu ouvido? E aí, nesse dia, eu tomei consciência que talvez essa não seja a melhor forma de despertar nenhum paciente. Então, a partir desse dia, eu não fiz mais isso, e por isso que eu digo pra vocês que eu deixo meus pacientes recuperarem. O anestesista sabe quando a gente pesou a mão na sedação, o anestesista sabe quando a recuperação é prolongada por hipotermia e também sabe quando é prolongada por analgésicos que a gente fez, ou até mesmo pela doença do paciente, pelo estado físico. Sem dúvida, em nenhum desses casos que eu falei para você, assoviar no ouvido, assoprar ou bater na mesa resolve. Só vai trazer desconforto. Então, por isso eu hoje não faço mais isso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão em todos e até o próximo.